Livro Supremacismo Judaico, Meu Despertar para um Judeu. Prefácio do autor. Eu prometo que este livro irá desafiá-lo. Suas incríveis evidências documentais irão confrontar algumas de suas crenças mais queridas. Se você puder deixar de lado da melhor maneira possível os preconceitos que possa ter sobre esse assunto e até mesmo os preconceitos que possa ter sobre mim pessoalmente, poderá avaliar de maneira mais justa as ideias e as evidências contidas neste livro. Tinte é tudo que um autor pode pedir ao seu leitor, e eu peço isso a você. Acredito sinceramente que se você se esforçar para manter a mente aberta, o que ler irá surpreendê-lo. O verdadeiro poder deste livro vem da documentação das principais fontes. Na verdade, você descobrirá rapidamente que a maioria dos meus documentos sobre a supremacia judaica são de fontes judaicas. Eles defendem meu ponto de vista de forma mais convincente do que qualquer coisa que eu possa escrever. Encorajo você a ir às fontes que cito e verificá-las por si mesmo. Neste livro, levo você comigo em uma fascinante jornada de descoberta de um assunto proibido. Exorto-vos a manter corajosamente a mente aberta enquanto exploram os tópicos que temos pela frente, pois essa é a única forma de qualquer um de nós encontrar a verdade. Alguns difamarão este livro chamando de antissemita. No entanto, não é considerado anti-americano examinar os maus tratos históricos aos índios. Ninguém chama de anticristão falar sobre os excessos da Inquisição. Ninguém diz que é anti-muçulmano examinar elementos extremos dentro do fundamentalismo muçulmano. Alguém é considerado anti-branco por documentar a história de Jim Crono. Este livro não é antissemita, simplesmente examina e documenta elementos de supremacia étnica que existiram na comunidade judaica desde os tempos históricos até os tempos modernos. Qualquer crítica ao supremacismo judaico é imediatamente condenada como antissemitismo. A crônica exposição mediática dos horrores do Holocausto tornou o termo antissemita moralmente equivalente ao endosso do assassino em massa. A própria palavra fecha a razão e evoca calor em vez de luz. A palavra é flagrantemente usada em demasia. É até usado contra aqueles que simplesmente protestam contra as violações dos direitos humanos israelitas contra os palestinianos. Estou relutante em começar meu livro dizendo que ele não é. O clima mediático, no entanto, obriga-me a fazê-lo. Devido ao poder esmagador da mídia para distorcer o que digo e escrevo, declararei enfaticamente aqui e agora que não me oponho a todos os judeus, assim como um autor que examina os excessos da Inquisição não se opõe a todos os cristãos. Especificamente, Supremacismo Judaico examina um longo histórico de ideologia e história da supremacia judaica que teve um efeito poderoso e prejudicial tanto no mundo judeu quanto no mundo gentio. Serei o primeiro a reconhecer que nem todos os judeus apoiam ou partilham deste supremacismo. Na verdade, vários judeus corajosos sofrem muito por se oporem a ela. Este livro é dedicado à memória de um deles, um professor israelense, Dr. Israel Shack, que faleceu recentemente. Dr. Shack acreditava que a supremacia judaica prejudicou enormemente o povo palestino, bem como a comunidade não judaica em todo o mundo. Ele ofereceu fortes evidências de que os radicais judeus têm travado uma guerra étnica implacável contra os gentios desde os dias da sua estadia no Egito. O Dr. Shack acreditava que este chauvinismo extremo ajudou a provocar séculos de repetidas reações antissemitas, que vão desde os pogroms do Faraó até os horrores do que hoje é chamado de Holocausto. Ele argumentou de forma convincente que, a menos que tanto judeus como gentios se levantem corajosamente contra esta agenda supremacista e o seu poder, ela continuará a representar um grave perigo tanto para judeus como para gentios. Este livro trata, em última análise, de diminuir os gritos e os ódios entre os nossos povos. Isto não pode acontecer até que tanto os judeus como os gentios ouçam o outro lado da questão judaica, um ponto de vista actualmente proibido no mundo moderno. Enquanto escrevo estas linhas, estou sentado em uma montanha nas montanhas rochosas do Colorado que leva o nome da árvore aspen, de cuja sombra agora desfruto. Suas folhas cilíndricas giram facilmente com a brisa fresca, refletindo a luz do sol e me proporcionando uma imagem mágica. Através daquelas folhas brilhantes posso ver picos cobertos de neve no horizonte. A visão agrada meus olhos e minha alma. Deste lugar místico não consigo ver um único ser humano, só a magnificência da natureza enche meus olhos. As questões de política, cultura, religião, nacionalidade, etnia e raça parecem muito distantes daqui. Deste ponto de vista, o mundo e até a própria natureza parecem serenos. No entanto, quando olho atentamente para a beleza cênica da natureza, posso ver conflitos e guerras que eclipsam até mesmo a pior turbulência encontrada na humanidade. Aqui nesta montanha trava-se uma luta interminável de elemento contra elemento e de espécie contra espécie. O vento,
A chuva e a neve algum dia nivelarão essas grandes montanhas rochosas. Até mesmo o riacho, símbolo máximo de serenidade para muitas pessoas, luta violentamente pela sua vida em movimento contra a montanha. Na verdade, com o tempo, esta grande montanha acabará por sucumbir até mesmo aos mais ínfimos riachos de água e a outras erosões da natureza. Enquanto escrevo em meu caderno, duas formigas se aproximam de um caroço de pêssego na rocha ao meu lado. Uma formiga é maior e está equipada de maneira muito diferente da outra. Ele consegue passar pelo menor, mas a criatura derrotada corre de volta ao seu reino para relatar o grande estoque de alimentos doces. Seus parentes tentarão retornar ao tesouro antes dos concorrentes. As duas raças minúsculas podem até entrar em guerra pelo pedaço. Meus olhos se abrem para a guerra travada ao meu redor. Nesta montanha, as árvores, arbustos e gramíneas competem pela luz do sol e pela própria vida. Aves menores ficam atentas aos falcões. A flora e a fauna enfrentam o perigo de morte por insetos e parasitas que procuram consumi-las. Mesmo dentro de cada forma de vida, ocorre uma guerra microscópica. Quanto mais de perto se olha, mais intensa é a batalha. Num metro cúbico de vida, há mais criaturas vivas feridas, mortas, comidas ou mesmo exploradas e escravizadas do que todos os seres humanos na Terra que enfrentaram um destino semelhante. Os biólogos poderiam oferecer exemplos intermináveis da batalha sem fim pela vida e pelo domínio entre formas de vida, o suficiente para encher 1 milhão de livros do tamanho deste. No entanto, estranhamente, foi esta luta brutal pela sobrevivência travada ao longo de 1.000 milhões de anos que produziu a beleza serena que tanto toca o meu coração quando olho para fora deste lugar elevado. Então, talvez esta montanha não seja tão diferente das eternas batalhas entre a humanidade. A luta histórica entre as raças humanas desempenhou um papel poderoso na nossa evolução humana, tal como fez para todas as formas de vida em todo o mundo natural. O seu resultado para a humanidade não é menos deslumbrante do que a vista desta montanha. Produziu uma humanidade superior que nos deu a arte da Madonna e do menino de Da Vinci, as expressões máximas do amor sublime encontradas em Romeu e Julieta de Shakespeare ou na Ode a Greciano de que administrador. A luta eterna criou os avanços evolutivos que permitiram à nossa espécie colocar as nossas pegadas na Lua. Ainda é difícil compreender que os seres humanos caminharam por outro mundo e realmente viajaram para o orbe dourado de luz que a humanidade tem contemplado com admiração durante milênios. Será que estas coisas poderiam ter sido alcançadas sem a luta evolutiva pela vida e pelo domínio que nos impulsionou para cima? Certamente pode-se argumentar que foi esta a luta de vida ou morte pela aptidão evolutiva que produziu as belas e definitivas formas de amor e realização que, por sua vez, nos dão significado. Esta luta criou a beleza da humanidade e a glória das suas criações, tal como uma natureza aparentemente cruel criou o esplendor absoluto visto nesta montanha que amo. Então, talvez, aqui em cima, rodeado por um magnífico retrato da natureza, eu não esteja num mundo muito distante dos conflitos humanos lá embaixo. A maioria das pessoas vê as vistas aparentemente serenas da natureza e nunca adivinha a guerra que assola sob a sua cobertura estética. Há também aqueles que desconhecem as guerras raciais e étnicas que fervem tanto na superfície como sob a superfície da humanidade. Embora fantasiemos sobre a natureza pacífica dos seres humanos, a maior parte da história humana é um registro de guerras tribais, étnicas ou raciais de um tipo ou de outro. Por exemplo, o livro mais lido na Terra, a Bíblia, registra a história sangrenta do conflito entre os israelitas e os outros povos da região do Médio Oriente. Conta histórias gloriosas de guerra e relatos chocantes de genocídio. Qualquer pessoa que leia o Antigo Testamento com olhos imparciais discernirá prontamente o seu tema dominante de supremacia racial e étnica. Existem muitas expressões flagrantes de supremacia étnica. Os israelitas são um povo eleito, escolhido por Deus acima de todos os outros povos do mundo. Os israelitas têm o direito de governar todos os outros povos e têm a promessa de que um dia possuirão e governarão o mundo inteiro. 3, os israelitas se vangloriam de genocídio contra povos e reinos inteiros. 4, os israelitas são ordenados a assassinar todas as pessoas das terras onde pretendem viver e a matar todas as pessoas de nações estrangeiras do que não se submetam à escravidão. 5, os israelitas estão proibidos de escravizar o seu próprio povo, mas são encorajados a escravizar não-israelitas, a quem poderão transmitir como escravos aos seus descendentes para sempre. 6, os israelitas se vangloriam de genocídio contra povos e reinos inteiros. 7, poucas pessoas ousam sequer reconhecer a flagrante supremacia racial da Bíblia. E aqueles que tomam consciência do extremo supremacismo judaico no Antigo Testamento tendem a acreditar que tais sentimentos são relegados aos tempos antigos e não têm influência no presente. A supremacia judaica,
No entanto, mostra que o poderoso etnocentrismo do antigo judaísmo continuou a prosperar até os dias modernos. Oferecerei provas convincentes de que o supremacismo judaico tem um efeito dramático e crescente nos acontecimentos mundiais. Pode-se dizer que eu, como cristão, também reverencio os mesmos livros de supremacia do Antigo Testamento. A diferença, claro, é que o Novo Testamento cristão representa uma mudança profunda em relação ao Antigo. Em vez de olho por olho e dente por dente, Jesus Cristo ensinou dar a outra face. Em contraste com a supremacia judaica, o cristianismo oferece salvação universal. O judaísmo rejeitou amargamente Jesus Cristo e nunca desfrutou dos seus ensinamentos de amor e tolerância. Na verdade, não só os sumos sacerdotes judeus perseguiram a crucificação de Jesus Cristo, como também estes líderes orientaram a sua fé na direção ideológica oposta. Pode-se dizer que além da crucificação do corpo de Cristo, eles mataram o seu espírito em seus próprios corações. Seria errado odiar ou perseguir os judeus actuais por causa do papel dos líderes judeus na crucificação de Jesus Cristo. Mas é importante compreender a guerra ideológica, religiosa e étnica que nasceu naquela época. Desde os primeiros dias do cristianismo, os judeus tornaram-se o seu principal perseguidor, pois viam a salvação cristã tanto de judeus como de gregos como uma ameaça à sua pureza étnica e supremacismo. Deve-se dizer que o judaísmo também é diametralmente oposto à fé muçulmana, que, tal como o cristianismo, também tem sido interpretada como uma mensagem universal. Eles não só se opuseram a Jesus quando ele andou entre eles, como também perseguiram impiedosamente os seus seguidores, os primeiros cristãos. No entanto, por medo dos judeus, ninguém falava abertamente dele. João 7,13, 8, pois vocês sofreram como seus próprios compatriotas, assim como eles sofreram com os judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos expulsaram e desagradaram a Deus, e se opuseram a todos os homens. 1 Tessalonicenses 2:14-16, 9, Ao longo dos séculos seguintes, eles codificaram a tradição oral judaica e adotaram o Talmud babilônico como seu texto religioso mais importante. De acordo com a Enciclopédia Judaica Universal, ela até supera a Torá em autoridade. 10, como Jesus Cristo representa uma evolução de maior amor e tolerância. O Talmud apenas intensificou o chauvinismo da Torá. Documentarei minuciosamente esse fato a partir dos próprios textos judaicos e através de citações de grandes estudiosos judeus que discutem o significado do Talmud. As frequentes e desavergonhadas referências do Talmud aos não-judeus como animais e lixo celestial. 11, bem como relatos de fervura dos seus inimigos em sêmen e excremento. 12, podem até ter feito Hitler corar. Provarei esta afirmação controversa neste livro e até mostrarei como as principais autoridades judaicas, tais como as edições não censuradas de outro importante recurso judaico, a Enciclopédia Judaica, confirmam os odiosos ensinamentos antigentios do Talmud. Mostrarei também que ensinamentos raivosos antigentios ainda são promovidos nos tempos modernos por muitas das maiores publicações judaicas, como o mais popular jornal judaico, jornal nos Estados Unidos, Jewish Press. Ele dá o tom das atitudes religiosas e culturais judaicas mais do que qualquer outro jornal. Uma de suas principais autoridades religiosas é o Rabino Simcha Cohen, que tem uma coluna instrutiva do tipo de árabe chamada Perguntas Halachicas. Não muito tempo atrás, o Rabino Cohen instruiu seus leitores que o Talmud denota os gentios como animais conforme descrito pelos escritos talmúdicos de Gemara Kedushin 68º e Messias 114b. 13, em outra seção ele discute como uma mulher judia não é designada como uma mulher judia. Prostituta se tiver relações sexuais antes do casamento com um judeu, mas é prostituta se tiver relações sexuais com um gentio, mesmo que seja casada. O casamento com um gentio nunca pode ser santificado ou tolerado. Tal ligação classifica a mulher como uma zona. A linguagem comum interpreta o termo zona para se referir a uma prostituta. 14, Outra importante publicação judaica, o Jewish Chronicle, em um artigo chamado Algumas Palavras Cuidadosamente e Descuidadamente Escolhidas, revela que a palavra judaica para mulher gentia é ofensiva à palavra yiddish shiksa, que significa prostituta, da raiz hebraica shejetes abominação. Também destacou que uma menina gentia é chamada de shikselk, que significa pequena abominação feminina. Shiksa, o termo judaico para uma mulher gentia, da raiz da palavra shejetes que significa abominação ou prostituta. Shikselk, uma garotinha gentia, que significa pequena abominação feminina.
Como reagiriam os judeus e a mídia se os gentios se referisse casualmente às mulheres e meninas judias como prostitutas judias e pequenas prostitutas judias? O que aconteceria a qualquer político ou artista do mundo que se referisse às mulheres e meninas judias como prostitutas judias? Devo agora ser chamado de antissemita porque simplesmente me atrevo a expor esse antigentilismo odioso, comprovado nos dois jornais judeus mais influentes da América. Os ensinamentos extremamente supremacistas do Talmud têm sido certamente um fator poderoso na prevenção da assimilação do povo judeu pelas comunidades cristã e muçulmana. Embora os judeus tenham vivido como apenas uma pequena minoria nas nações gentias por mais de 3.000 anos, os principais geneticistas e antropólogos judeus afirmam orgulhosamente que os judeus preservaram sua identidade genética distinta. 16. Mostrarei como as doutrinas supremacistas de medo e ódio aos gentios, juntamente com noções de superioridade judaica, são cuidadosamente incutidas em cada geração. Todo jovem judeu aprende sobre a natureza pérfida dos gentios, desde o faraó até Hitler. Eles aprendem, e muitos acreditam, que são os escolhidos de Deus, o que pode ser a expressão máxima da superioridade étnica. Pois, aqueles que ainda querem pensar que a supremacia judaica é um fenômeno dos tempos bíblicos antigos, leiam as seguintes palavras do Dr. Stephen Steinlicht, um dos principais judeus da América, que escreveu esses comentários em outubro de 2001. Steinlicht não é um judeu menor figura. Ele serviu durante 5 anos como diretor de assuntos nacionais, política interna, na organização judaica mais poderosa e respeitada dos Estados Unidos, o Comitê Judaico-Americano. Steinlicht confessa a supremacia judaica desenfreada e a deslealdade para com a América que permeia a comunidade judaica americana. Confesso que, pelo menos, como milhares de outras crianças judias típicas da minha geração, fui criado como um nacionalista judeu, até mesmo um quase separatista. Todo verão, durante 2 meses, durante 10 anos de formação, durante minha infância e adolescência, participei de um acampamento de verão judaico. Lá, todas as manhãs, eu saudava uma bandeira estrangeira, vestia um uniforme que refletia suas cores, cantava um hino nacional estrangeiro, aprendia uma língua estrangeira, aprendia canções e danças folclóricas estrangeiras e aprendia que Israel era a verdadeira pátria. A imigração para Israel era considerada a virtude mais elevada e, tal como muitos outros adolescentes judeus da minha geração, passei 2 verões a trabalhar em Israel numa quinta coletiva enquanto contemplava essa possibilidade. De forma mais tácita e subconsciente, aprendi a superioridade do meu povo sobre os gentios que nos oprimiram. Fomos ensinados a ver os não-judeus como estranhos indignos de confiança, pessoas de quem se poderiam antecipar rajadas repentinas de ódio, pessoas menos sensíveis, inteligentes e morais do que nós. Também fomos ensinados que a lição da nossa história sombria é que não podíamos confiar em ninguém. 17. Se algum político gentil ousasse dizer que crianças judias típicas são deliberadamente ensinadas que a sua verdadeira lealdade não é para com a América, mas para com Israel e o povo judeu, e não para com a América, e que os judeus são superiores aos gentios em inteligência e moral, ele seria impiedosamente condenado pelos meios de comunicação e expulso da política como um antissemita. No entanto, esta é a dura admissão do antigo chefe dos assuntos nacionais do Comitê Judaico-Americano. Deve ser enfatizado que as suas palavras não provêm de uma conversa espontânea ou descuidada, mas são as palavras cuidadosamente escolhidas de um importante artigo que escreveu para consumo judaico, chamado A Participação Judaica nas Mudanças Demográficas da América. Este volume mostrará que as políticas oficiais do Israel moderno e de muitos dos principais elementos do judaísmo mundial ainda incorporam sentimentos e políticas radicalmente supremacistas. Elementos judeus organizados em todo o mundo perseguem obstinadamente as suas próprias agendas supremacistas. Essas agendas frequentemente entram em conflito com os interesses das nações anfitriãs em que vivem. A minha afirmação de que existe um supremacismo judaico poderoso, coeso e mundial encontra confirmação em evidências fornecidas principalmente pelos próprios supremacistas judeus. A sua ideologia supremacista encontra clara enunciação na fundação, estrutura e conduta de Israel, uma nação descaradamente baseada num supremacismo étnico. É um Estado que despojou, aterrorizou e violou grosseiramente os direitos humanos e civis do povo palestiniano.